Boa tarde, Raimundinho, boa tarde, Henrique Cartacho, boa tarde ao nosso amigo Juninho das mídias, também aqui conosco, boa tarde a você, ouvinte, telespectador, que nos acompanha pelo YouTube, nos acompanha pelo Radiosnet, pelo rádio, que nos acompanha pelo nosso site, sinta-se abraçado pela bancada do programa Boca Quente, parte 2, e no meu comentário inicial, eu quero falar a respeito da resolução normativa de número 4 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Porque eu quero entender como é que o Tribunal de Contas dá uma determinação de adequação aos municípios. 178 descumprem. A Paraíba tem 223 municípios. Dos 223 municípios, 178 descumpriram a resolução do Tribunal de Contas. Aí o Tribunal de Contas emite um alerta pedindo explicação do porquê a resolução não está sendo cumprida. Aí apenas 142 dos 178 respondem. Ou seja, existiram, Raimundinho, 36 municípios que ignoraram o Tribunal de Contas. Ignoraram completamente o Tribunal de Contas. Não deram nem satisfação do porquê não estão cumprindo a determinação do tribunal. Porque eu já discordo da resolução normativa de cara. Para mim não tem que ter limite máximo, não tem que ter limite tolerável de contratação por excepcional interesse público. A contratação por excepcional interesse público é, via de regra, uma excepcionalidade, como o próprio nome já diz, como o próprio nome já determina. É o último dos casos. Quando não existe mais para onde correr e para quem recorrer, aí se contrata por excepcional interesse público e por um tempo determinado, são contratações temporárias. Não tem que ter limite, não tem que dar margem para contratar até 30% do número de efetivos de contratados por excepcional interesse público. Eu discordo do tribunal. A Constituição não diz que, via de regra, o ingresso ao serviço público não é via concurso, não é mediante uma prévia prova a ser realizada entre concorrentes distintos. Então eu discordo do Tribunal de Contas. Mas já que existe um limite de 30%, Raimundinho, já que existe esse limite de 30%, que esse limite está estabelecido, que esse limite seja cumprido. Que esse limite seja cumprido, isso é o mínimo. É o mínimo do mínimo. Mas sabe por que é que esses 36 municípios não responderam ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba? Sabe por que é que esses municípios não deram satisfação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba? É porque tem a certeza, esses municípios estão com a certeza de que não serão punidos de maneira rígida. Porque se o Tribunal de Contas pegasse um único município, o caso mais escandaloso desses 36, e reprovasse as contas desse gestor, pode ter certeza, Raimundinho, que os outros 35 partiam presencialmente para dar explicações ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Tem que reprovar, meu amigo, as contas desses gestores. Essa é a realidade. Não é para ter compaixão, misericórdia. Não existe limite de tolerância para deixar de cumprir a lei. Isso não existe. Isso não é para existir. Se a lei de responsabilidade fiscal estabelece um limite de 54% da receita corrente líquida com despesa com pessoal, elemento de despesa 4 e elemento de despesa 11, é para cumprir até os 54. Passou de 54, reprova as contas. Reprova as contas, meu amigo. Se o limite, aliás, se o percentual mínimo para investir em educação, manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, artigo 212 da Constituição, é 25%, quem aplicou menos de 25% reprova as contas. Se saúde é 15% e se aplica menos de 15%, reprova as contas. É muito fácil resolver o problema. O Fundeb não é 70%? O Fundeb magistério? Se não aplicar os 70%, mínimos dos 70%, no pagamento do magistério, reprova as contas. O caminho, Raimundinho, para a gente moralizar esse país, o caminho para a gente poder padronizar esse país e transformar esse país em um país de primeiro mundo,
É não dar margem, é não dar tolerância. Sabe por quê? Porque quando a gente dá a mão, tem gente que vem e quer puxar o braço. Quando a gente dá o braço, tem gente que vem e quer puxar o tronco. É assim que funciona. Essa é a realidade. Tem muita gente oportunista. Tá na hora, meu amigo, de se cumprir a lei, de se fazer cumprir a lei. E acabou. A lei é a lei. Ela precisa ser cumprida. Eu discordo da resolução, porque a resolução, ela praticamente contraria o que diz o artigo 37 da Constituição. Mas tudo bem, já que deu ainda essa tolerância, mas que se cumpra essa tolerância. O caminho para esses 36 municípios que não deram respostas ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, eu não sei nem quem são. Ou melhor, eu não sei nem quais são os municípios que não deram resposta ao Tribunal de Contas. Aqui não diz. Não sei quais são. Mas por mim, Raimundinho, se eu fosse conselheiro, eu não perdia tempo nem lendo o nome dos municípios. Eu só olhava, cumpriu ou não cumpriu. Cumpriu, tá certo. Não cumpriu, as contas estão reprovadas. 13h36, Boca Quente, parte 2, já no ar. Jarismar Pereira.